Gênesis capítulo 34, versículo 1 e 2. Amém? E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela e humilhou-a. Amém? Mais uma vez. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela e humilhou-a. Amém? Você pode se sentar. Diná era uma jovem com cerca de 15 anos aproximadamente. E essa história relata, esse trecho que nós lemos do capítulo 34, relata um caso trágico. Uma moça que não conhecia a cidade onde estava vivendo, ela resolve sair sozinha, curiosa, para conhecer, como diz o texto, as filhas da terra. E ela resolve sair pelo que eu consigo compreender daquilo que eu li do texto e de alguns comentários também, elas estavam tanto quanto curiosa, elas estavam tanto quanto talvez insatisfeita com o estilo de vida que estava vivendo. É apenas uma conjectura. Ela queria conhecer um pouco mais, provavelmente das meninas que ela talvez visse passando próximo da sua casa, ou talvez das histórias que ela ouvia, e provavelmente histórias interessantes, provavelmente pessoas interessantes que ela via passando. Eu posso imaginar essa moça de aproximadamente 15 anos de idade com uma curiosidade extremamente aguçada. E por esse motivo, por estar tão curiosa, por saber de onde vinham aquelas pessoas, aquelas meninas que ela via e que provavelmente até se identificava, ela, por ser imatura, por conta da sua idade, por não ter experiência de vida, ela resolve sair. E a prova de que ela sai de uma forma, digamos, desobediente é que ela não comunica aos seus pais. Porque certamente se ela comunica a seus pais, alguém teria saído com ela. Um irmão, por exemplo, embora os seus irmãos estivessem trabalhando no campo. Ou talvez até mesmo a sua mãe. Não, eu vou com você, você não pode sair sozinho. Mas ela não comunica nada a ninguém. E ela simplesmente é movida para conhecer, para desvendar aquilo que lhe era desconhecido e aquilo que lhe atraía. Ela vai, ela sai. Provavelmente não, ela conhecia, ou pelo menos já havia ouvido falar do Deus do seu pai, seus avós. Então ela tinha algum tipo de referência de quem era Deus. Mas ainda assim ela estava extremamente determinada, quem sabe, a fazer novas amizades naquela terra. Numa terra cuja cultura e padrões morais eram completamente contrários à cultura na qual a sua família possuía. Os padrões morais eram completamente
diferentes daquele que eles possuíam. A sua fé era completamente diferente da fé daquelas pessoas, mas ela não sabia disso. E ela vai, e ela sai. Sai para ver as filhas da terra. Porém, por conta da sua imaturidade, da falta de avaliação dos riscos, ela se depara com um príncipe. O príncipe daquela terra, chamado Siquém. E Siquém bate os olhos naquela jovem de aproximadamente 15 anos e fica deslumbrado com aquela jovem. E o texto declara que ele olhou para ela, tomou-a, deitou-se com ela e humilhou-a. E por que isso aconteceu? Em primeiro lugar, responsabilidade do seu pai. Segundo lugar, uma curiosidade pelo que ela não conhecia, ao invés de se esforçar por conhecer o Deus do seu pai, dos seus avós, ela preferiu, talvez ela achasse a sua vida monótona, e por isso que ela quis se lançar numa aventura sozinha. E em terceiro lugar, as consequências pela sua insatisfação. Em primeiro lugar, irmãos, o que aconteceu com essa moça, o trágico acontecimento na vida dessa moça se deve, em primeiro lugar, à escolha do seu pai, Jacó. Jacó se vê na necessidade de sair de Padã Arã, onde estava, na casa do seu sogro, com toda a sua família. E Deus diz para ele, em Gênesis, no capítulo 31, versículo 13: Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Foi isso que Deus disse para Jacó. Porém, o que Jacó fez? Gênesis capítulo 33, versículo 18 a 20. E chegou Jacó, salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e armou a sua tenda diante da cidade, e comprou uma parte do campo em que estender a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Semelhante à escolha de Ló, quando viu aquela terra belíssima. Jacó também toma uma atitude desobediente, fora da orientação de Deus. Deus manda ele ir para um lugar, para o lugar de onde ele havia saído, da casa dos seus pais. Mas no caminho ele se depara com essa terra. E ele olha os pastos belíssimos, lindos. E na própria cidade existia uma estrada, que era uma estrada usada para o comércio, era uma estrada movimentada também, segundo alguns comentaristas.
E aquilo entra nos olhos dele e ele vê uma oportunidade de crescimento financeiro. Provavelmente ele vê, puxa, acho que é aqui que Deus vai me abençoar. Embora Deus tivesse dito para ele ir para a sua parentela. E aqui começa a tragédia na família dele. Muitas das vezes, irmãos, nós pais assumimos atitudes em que, talvez visando até mesmo uma melhoria, em que a gente assume riscos, coloca em risco a nossa família, coloca em risco os nossos filhos, coloca em risco a nossa esposa. Jacó viu uma oportunidade de ganho, oportunidade de um crescimento ainda maior, mas ele não levou em conta que aquela terra estava contaminada. Ele não levou em conta o risco que a sua morada ali, o seu fixar de residência ali, traria para a sua família. Aquela cidade era uma cidade corrompida. Como nós já falamos aqui, os padrões morais daquela cidade era diferente dos padrões morais do Deus de Israel, do Deus criador dos céus e da terra. Era completamente diferente. Só que ele, como alguém maduro, diferente da sua filha, da ingênua, jovem, ele deveria ter consultado ao Senhor. Era alguém maduro, mas ele não fez isso. Ele simplesmente, primeiro, ele armou a tenda. E ao olhar aquela situação toda, ele falou, opa, vou comprar um terreno. E compra o terreno ali onde ele estava armado a sua tenda. E fixa a residência ali naquele lugar. E ali ele expõe toda a sua família. Toda a sua família. E qual é a aplicação que a gente faz nesse primeiro tópico aqui para os nossos dias? Quantas atitudes os pais têm tomado e que podem comprometer a integridade espiritual de seus filhos? Quantas escolhas nós fazemos e que colocamos em risco, em algum momento, e que colocaremos em risco, em algum momento, a vida do nosso filho, a vida da nossa esposa, da nossa família, com Deus. É importante nós observarmos o padrão de Deus para as nossas vidas, irmãos. É importante que nós venhamos a observar aquilo que Deus quer para nós. E o que é que Deus quer para nós? Está registrado nas Sagradas Escrituras. Qual é o padrão no qual nós devemos viver? Não é o padrão segundo o mundo, mas é o padrão segundo Deus estabeleceu nas suas Escrituras. Qual é o exemplo que nós, pais, nós responsáveis, temos dado para os nossos filhos? Ou até mesmo se você não é pai, qual é o exemplo que você tem deixado para as pessoas que te observam, para as pessoas que estão ao seu redor, para as pessoas que conhecem você, que sabem que você é alguém comprometido com Deus? Qual é o exemplo que você tem dado? Qual é o exemplo que eu tenho dado? Nesse período aqui, a escolha de Jacó serviu como pedra de tropeço para toda a sua família. Será que nós temos agido assim? Será que nós temos obedecido à palavra de Deus?
E com isso, ensinando os nossos filhos a proceder da mesma maneira? Será que nós estamos completamente comprometidos com o Senhor, a ponto do nosso filho, da nossa filha nos admirar e querer ser um imitador nosso, a ponto da nossa esposa nos admirar e estar em oração por nós, para que nós não venhamos a esmorecer na nossa fé? Ou será que nós fazemos o contrário? Ou será que as nossas atitudes, ou será que as nossas decisões colocam em risco a fé dos nossos, da nossa família? De que forma nós temos andado? De que forma nós temos caminhado? Será que estamos ouvindo a voz de Deus e ao ouvir a voz de Deus a gente obedece? Ou fazemos como Jacó? Ou fazemos como ele? Eu acho que aqui tá bom. E olha, não, Deus vai me abençoar aqui. O crente não anda por aquilo que ele vê. O crente anda por fé. Por fé. Nós devemos andar por fé, irmãos. Se Deus mandou você ficar em São Gonçalo, no Laranjal, fique. É o melhor lugar. Se Deus mandar você ir para um lugar paradisíaco, vá, porque Ele quer te usar ali. Mas se não for para ir, não vá. Porque estar fora da obediência de Deus é problema à vista, é tragédia à vista. E quantos de nós não oramos? Quantos de nós não avaliamos os riscos? Não colocamos o joelho no chão e pedimos a direção do Senhor para tomar qualquer sorte de decisão? Muitos de nós estamos nos rebelando contra Deus. Muitos de nós estamos nos rebelando contra o governo da igreja. Quando é feito um pedido e esse pedido não é atendido, algo que não vai contra as Escrituras, por exemplo. Que exemplo a gente está dando para o nosso filho? Que exemplo estamos dando para o nosso cônjuge? Quando a gente não obedece à palavra do Senhor, quando a gente não obedece à voz de Deus, irmão, sabe o que acontece? Brechas, rupturas. A gente não consegue mensurar os males e por onde eles entram. Mas por alguma brecha, os males vão entrando e vão afetando a nossa família, a nossa casa, por conta de decisões que a gente toma. Decisões erradas que a gente toma. Como têm sido as suas decisões? Você tem ansiado por estar na casa do Senhor e dado um bom exemplo para o seu cônjuge, para o seu filho? Homens, sacerdotes do Senhor, vocês têm sido exemplo no seu lar? Vocês têm puxado a sua família a adorar ao Senhor? Vocês têm ensinado a sua família a adorar ao Senhor? Ou você tem sido o primeiro a levantar um ídolo dentro da sua casa? Ou a fazer vista grossa contra algum tipo de ídolo dentro da sua casa? E por que eu estou dizendo isso? Até me antecipando. Porque no capítulo 35, depois da tragédia já toda consumada, Jacó resolve conclamar o arrependimento. Vamos abrir aqui para não ficar... Versículo 2, isso mesmo. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Tinha coisa que não agradava a Deus na casa dele. E ele sabia. Tanto é que ele sabia que ele manda tirar. Mas ele estava sendo conivente. Porque talvez ele mesmo tivesse algum souvenirzinho
algum deusinho. Poxa, pastor, mas eu não tenho nada disso. Será? O que te atrapalha de vir para a casa do Senhor? O que te atrapalha de orar? O que te atrapalha a ler a palavra de Deus? O que te atrapalha a ser um cristão mais dedicado ao Senhor? É o futebol? É o Flamengo no dia de domingo ou na quarta-feira? É a novela? É a série tão interessante naquele horário? O que tem roubado o seu tempo para o Senhor? O que tem roubado a sua qualidade de vida, o seu crescimento espiritual, para que você seja um sacerdote e um provedor também para a sua família, espiritualmente falando? O que tem atrapalhado? Tira esses ídolos daí. Talvez você tenha até alguma função na igreja, e às vezes por conta de uma dessas coisas que nós citamos, você compromete o seu horário de chegada aqui, e compromete outros irmãos também por conta disso. Esse é um bom exemplo a dar para a nossa esposa e para o nosso filho. São pequenas coisas, irmãos. São pequenas coisas, são pequenos exemplos que vão se tornando grandes. Assim como um cupim, tão pequenininho, ele entra na madeira e depois de um período há um estrago enorme. Nós não conseguimos visualizar. Então, em primeiro lugar, a escolha de Jacó não foi boa. Assim como muitas das vezes as nossas escolhas não são boas. E eu peço a você, pai, mãe também, ou responsável, assuma uma escolha boa. Faça uma escolha que vai trazer vida e abundância dentro da sua casa, na sua família, na sua parentela. Tome um posicionamento que vai gerar vida em outras pessoas. Que as pessoas possam olhar para você e sentir fome e sede de Deus. Que eles queiram imitar você em coisas boas, não em coisas ruins. 2, a curiosidade por conhecer o desconhecido. Aí a gente entra no texto novamente. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. Como nós falamos na introdução, é provável que ela tenha ouvido falar das filhas da terra, da forma como elas se vestiam, da forma como se comportavam, da forma como falavam, talvez como dançavam. Talvez isso tenha aguçado a curiosidade dessa jovem. Porém, ela era apenas uma jovem, imatura. Muito jovem. Curiosidade, eu fui procurar no dicionário. Desejo intenso de ver, ouvir, conhecer, experimentar algo geralmente novo, original, desconhecido. E Diná se entregou ao perigo da atração de uma sociedade sem Deus. Como nós já falamos, outros valores, outros parâmetros morais, outra fé. Por isso que ela foi atraída. Ela não possuía a maturidade espiritual suficiente para poder discernir isso. Ela não possuía idade suficiente para ter experiências de vida, para tentar calcular os riscos
da sua saída sozinha naquele lugar. E por isso, ela pagou ao ser violentada. E por isso ela pagou ao ser violada por um príncipe, cujo padrão moral era outro completamente diferente. E qual a aplicação para isso? Qualquer um de nós, irmãos, que sai do meio do arraial, qualquer um de nós que tenta se aventurar num mundo de escuridão, vai tropeçar. Qualquer um de nós que sai como Diná saiu, sem avisar. Qualquer um de nós que sai inadvertidamente para se aventurar por lugares que não conhece. Muitas das vezes a gente pensa conhecer, mas não conhece. Não conhece os riscos. Sai para o meio da escuridão, não sai para pregar o evangelho, para pregar a palavra, mas sai para conhecer, porque tem curiosidade, para saber como funciona, como é. Foi isso que aconteceu com essa moça. Ela não saiu para proclamar o Deus que ela servia, ou que os pais dela serviam. Não, ela saiu para conhecer, para fazer amizade, para chegar mais perto, para saber como funciona. E quantos de nós, dos nossos jovens, têm agido assim? Quantos dos adultos têm agido assim? Quantos dos adolescentes, das crianças têm agido assim? E hoje não é mais preciso sair do meio do arraial, porque a internet chegou dentro do nosso arraial. E hoje, dentro do nosso quarto, ao alcance das nossas mãos, existe a possibilidade de conhecer as filhas da terra. E ao sair e ao navegar nas ondas cibernéticas, quem aparece? Siquém. Siquém aparece. E ele olha. Siquém representa o diabo, irmãos. E as ferramentas que ele usa representa a ação que ele teve contra Diná. Segurou Diná, arrastou Diná para a cama e a violentou. É assim que o pecado faz com cada um daquele que ousa sair debaixo da proteção do Senhor, debaixo da proteção de Deus. É assim que o diabo age. Ele violenta a sua fé, ele violenta a nossa fé. Se a gente ousa se aventurar, não, eu vou lá fora só um pouquinho, não, eu vou dar só uma espiadinha. E basta apenas um ato seu ou meu para que a nossa fé seja roubada, seja arrancada violentamente. Será que você, jovem, adolescente, criança, adulto, não tem se comportado como essa moça? Tem tido tanta curiosidade de alguma coisa, de algum assunto, que talvez você não ouve dentro da igreja. Que se você for falar, interessante que a gente não vê no texto o texto dizendo que ela comentava em passear fora. A gente não vê isso. Provavelmente ela tinha muita curiosidade, mas ela guardava silêncio. Provavelmente. Eu fico muito preocupado, principalmente com os jovens e adolescentes, e as crianças também, porque muitas das vezes ouvem coisas, aprendem coisas no colégio, por exemplo, e muitas das vezes não externalizam aquilo, mas guardam em seu coração e na sua mente. E o inimigo está só ali trabalhando. Ela
provavelmente tenha guardado silêncio em relação ao seu desejo. Não avisou a mãe dela, saiu sozinha. E muitos dos nossos jovens, muitos adultos, muitos irmãos se perdem nisso, ao invés de abrir a boca, procurar um irmão ou uma irmã piedosa e dizer: irmão, eu estou com dúvida nisso, irmão, eu estou com dúvida na minha fé nisso ou naquilo, mas começa a se entregar ao seu próprio desejo, começa a se entregar assim como Diná, ela se entregou à sua curiosidade, não avisou nada para os seus pais e saiu sozinha. Existem momentos, agora se tratando dos jovens adolescentes, porque já está com uma voz grossa. Alô, tudo bem? Porque já está um pouquinho grande, acha que sabe das coisas. Ei, desperta! Talvez você conheça aquilo que está nos livros, aquilo que você lê, aquilo que você aprendeu na faculdade, ou tem aprendido na faculdade, ou nos livros, ou tenha ouvido do seu professor. Mas você precisa considerar os cabelos brancos das pessoas que orientam você, dos seus pais em primeiro lugar, dos pastores, dos líderes. Ouça, dê ouvidos a eles em nome de Jesus, para que você não seja engodado pelas artimanhas de Satanás. Provavelmente Diná ouviu coisas maravilhosas a respeito dessas meninas, das filhas da terra. Caso contrário, ela não teria curiosidade de conhecer. Não vai para lá não, que essas meninas... Não, algo a atraiu. E para atrair, principalmente um jovem, tem que ser uma coisa que desperte. Algo atraiu essa menina, essa jovem. E eu me lembro, mais uma vez, eu sempre cito aqui de Provérbios 14, versículo 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Cuidado, desperta. O pecado ele não vai aparecer da forma como ele é. Não vai. Você não vai ver a TV aberta, por exemplo, reportagem, na maioria dos canais, de alguém falando contra as consequências da homossexualidade. Você não vai ver ninguém falando, mas existem muitas consequências. Há muito sofrimento, mas isso não é pintado nas novelas, isso não é pintado nos filmes. Não, mas mostra ali aquele pessoal todo feliz, realizado. Agora ele está amando de verdade, agora ele descobriu a vida, ou ela descobriu a vida. Mentira, há muito sofrimento, muita dor que não contam para você. Há choro, há enfermidades que não contam, que não pintam. Mas todo mundo posa de feliz, de alegre, gente com dinheiro, muito dinheiro no bolso. Mas é gente infeliz, gente açoitada pelo diabo, escravizada. Desperta. Que venhamos a despertar, amada igreja do Senhor. Jovens, despertem em nome de Jesus. Cuidado com aquilo que vocês têm visto. Cuidado com os jogos de videogame. Cuidado com as séries que vocês assistem. Cuidado com aquilo que entra pelos seus olhos e vai para o seu coração e vai para a sua mente. E daqui a pouco você está enfraquecido e não sabe porquê e não consegue se levantar. Cuidado, é aquilo que tem alimentado o seu coração. Tem te atraído para a forca. Tem te atraído para a guilhotina. E você muitas das vezes não percebe e você ignora.
os cabelos brancos. Talvez porque você, jovem, adolescente, criança, tenha um conhecimento acadêmico maior do que o dos seus pais, por exemplo, ou até do que o pastor. Você acha que não há experiência suficiente para te aconselhar? Em nome de Jesus, joga esse orgulho fora e ouve, dê ouvidos em nome de Jesus, para que haja vida em você. Cresça assim em nome de Jesus. Continue, mas continue com humildade, confiando plenamente, exclusivamente no Senhor. Cuidado com aquilo que você aprende na escola nos dias de hoje. Cuidado. Muitos dos ensinamentos são ilusórios. Ontem mesmo houve uma pergunta a respeito de um sistema. Mas esse sistema é bom. Bom no livro que você leu. Bom no livro que os nossos filhos leem e estudam. Mas é um sistema que mais matou cristãos ao longo da história. É de igualdade, aquela... Cuidado. Ouça aqueles, os seus pais, ouça os seus pastores, ouça a sua liderança em nome de Jesus. Se você tem tido dúvidas em relação à sua fé, peça ajuda, clame por socorro, mas não permaneça com a sua dúvida calado, em silêncio. E ela foi. E quais foram as consequências? Versículo 2: E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. Como nós já falamos, o ato violento de Siquém representa a consequência de nossa saída do meio da comunidade dos santos. E como já dissemos, hoje, por causa da internet, a gente não precisa nem sair fisicamente. Está no alcance das nossas mãos. A gente está aqui dentro. Talvez tenha jovens aqui dentro que estejam sendo açoitados. Estejam tendo as suas mentes violadas. E esse é um fato, irmãos. Existem crianças, adolescentes e jovens que têm dúvida se são meninos ou meninas. Veja a que pontos nós chegamos. Existem jovens, adolescentes e até crianças que têm dúvida. Por quê? Por causa dessa violação aqui. Mas há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Que seja quebrado em nome de Jesus toda a atuação do inferno na vida dos nossos irmãos, na vida dos nossos jovens, na vida das nossas crianças. Mas nós temos que nos posicionar em nome de Jesus. Precisamos nos posicionar. 3, e apegou-se. Primeira consequência, nós falamos, viu, tomou, deitou-se com ela e a humilhou. Versículo 3, e apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente a ela. Irmãos, o padrão de amor que o mundo hoje prega é completamente diferente do padrão de amor de Deus. Hoje se prega um amor lá fora no mundo. Um amor que contradiz a vontade de Deus. Você tem que ser feliz, você tem que amar, de qualquer maneira, independente de como seja, você só tem que amar. Mentira. 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 O padrão é de Deus. Primeiro, Siquém viu a moça, pegou a força, violentou a moça e depois amou.
O padrão de Deus não é assim, não. O padrão de Deus é diferente. O padrão de Deus, o jovem, a jovem, eles precisam firmar uma aliança em primeiro lugar com o Senhor. E depois, para ter algum tipo de intimidade, somente no casamento. Somente no casamento. Não há bênção fora desse padrão. Qualquer outro padrão diferente desse, chamado casamento entre macho e fêmea, homem, mulher, não vem de Deus. Não vem. E não há como negociar isso. Esse é o padrão que Deus estabeleceu. Gênesis mesmo diz, macho e fêmea os criou. Não há um outro padrão. Ah, mas eu não... Não pode. O de Siquém foi diferente. Porque na terra dele o costume era diferente. Não era o costume que Deus havia estabelecido. Por isso que ele agiu daquele jeito. E para ele estava tudo certo. Ainda mais que ele era o príncipe daquela terra. O nome dele era Siquém e o nome da terra onde estava era Siquém. Do local onde ele vivia era Siquém também. E ele, como príncipe, o dono daquilo tudo, ele fazia o que ele queria. E o padrão era dele, as leis eram deles. Mas quem está com o Senhor, não. O padrão é o de Deus. Nós precisamos andar conforme a vontade de Deus. O padrão do mundo é diferente ao de Deus. O amor do mundo sem Deus é completamente avesso à vontade do Criador. Siquém cometeram uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Agora o versículo 4. Falou também Siquém a Hamor, seu pai, dizendo, toma-me esta moça por mulher. Versículo 5, quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violada, estavam seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. Versículo 5, ou 6, e saiu Hamor, pai de Siquém, e Jacó, para falar com ele, e vieram os filhos de Jacó do campo, ouvindo isso, entristeceram-se os homens, e iraram-se muito, porquanto Siquém cometera uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. O que isso trouxe naqueles homens? Um sentimento de vingança. Um sentimento de vingança. E pulando aqui para o versículo 25 e 26, olha o que aconteceu. Olha o que Simeão e Levi, irmãos, tanto de pai e mãe, de Diná, fizeram. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Mataram também ao filho da espada Hamor e a seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Eles fizeram um acordo nos versículos anteriores, mandando que eles se circuncidassem para que eles pudessem entregar em casamento a Diná, porque Siquém estava apaixonado por ela. E Simeão e Levi, irmãos de Diná, tanto de pai quanto de mãe, fizeram um acordo de que o dote seria se eles se circuncidassem. Não apenas eles, né? Não apenas Siquém, né? O filho, e Hamor, o pai, mas todos os homens da cidade. E eles concordaram, porque eles viram também, não apenas por Diná, mas eles viram também benefícios nisso. Benefícios financeiros também, eles viram. E com esse interesse, eles aceitaram. Tudo bem, a gente faz. E
Simeão e Levi se aproveitaram, foi o texto que a gente leu aqui agora, que ao terceiro dia eles estavam com muitas dores por causa da cirurgia, de circuncisão, e houve uma grande matança no meio desses homens. Então você vê o que a desobediência causa na vida daquele que não ouve a voz de Deus. Tragédia. O resumo de tudo que acontece aqui no capítulo 34 de Gênesis é tragédia. Irmãos, não vale a pena viver segundo o padrão do mundo. Não vale a pena flertar com o mundo. Não vale a pena desobedecer a Deus, andar em desobediência para com Deus. Não vale a pena. Nós precisamos andar em obediência. Nós precisamos andar em conformidade com a vontade do Senhor. Agora, para a gente finalizar, como não fazer como Jacó e como não fazer como Diná, como não se envolver como ela se envolveu nessa confusão toda. Nós já falamos aqui, mas é importante falar novamente, versículo 1 do capítulo 35, diz assim: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos, e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Sabe o que significa? Arrependimento. Mudança. Em primeiro lugar, como não padecer como eles padeceram nesse capítulo 34? Remova da sua vida tudo aquilo que desagrada a Deus. Talvez você não tenha um ídolo físico, mas como nós já temos falado aqui, às vezes o seu ídolo está aqui, na sua mente, ou está aqui guardado no seu coração. Às vezes ninguém conhece. Às vezes é uma ideologia que você tem e que você até milita, talvez de uma forma velada por essa ideologia. Mas a ideologia do crente é Jesus. A bandeira que eu tenho que levantar, irmãos, não é de A, B, C ou D, não. É de Cristo. A justiça, a sede e fome de justiça que eu tenho que ter é por pregar a palavra de Deus àquele que não conhece. Seja mulher, seja negro, seja homem, seja homossexual, seja lá quem for. A justiça que precisa ser estabelecida é apregoar a justiça de Deus, a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai gerar mudança, transformação na vida das pessoas. Não é o querer, é claro que fazer o bem cabe a qualquer um de nós. Mas, para mudar o homem, somente a santa e poderosa palavra de Deus. O profeta já dizia: não é a sua palavra, fogo e martelo que esmiuça a penha. O profeta já disse isso. Paulo fala que não se envergonha do evangelho de Cristo, porque é o quê? É poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Então é isso que a gente precisa levar para as pessoas, é essa bandeira que a gente precisa lutar por ela. É essa bandeira. Cuidado com grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, e tanto grupo que tem aparecido. Cuidado com isso, em nome de Jesus. Seja cristão em nome de Jesus e pronto. E é isso que agrada a Deus.
Tenha zelo por qualquer pessoa, qualquer uma, independente da opção que ela tenha. Ore por ela, chore por ela, clame por ela, mas levante apenas a bandeira do Evangelho. Isso é o suficiente para nós. Então, cuidado com esse tipo de idolatria na sua mente e no seu coração. Cuidado em nome de Jesus. Cuidado que você pode estar sendo manipulada pelo diabo ou manipulado pelo diabo. Cuidado em nome de Jesus. Desperta e viva apenas o Evangelho. Pregue o Evangelho. Coloque mensagens lá nos grupos sociais do Evangelho. Pregue o Evangelho, coloque versículos lá. Fale do Evangelho, fale do amor de Deus, fale da justiça de Deus. Diga que Jesus Cristo, sim, morreu ao terceiro dia, mas ao terceiro dia que Ele ressuscitou e Ele está vivo e pronto para perdoar essas pessoas. Diga isso para elas. Diga isso. Diga isso. Que Ele, e apenas Ele, pode transformar o interior. Ele pode transformar o coração do pecador. E Ele chama esse pecador para o arrependimento. Diga isso a essas pessoas. Diga isso. Então se arrependa em nome de Jesus. Se arrependa. O que você tem saído para ver? Diná saiu para ver as filhas da terra. E você, jovem, adolescente, criança, o que você tem visto? O que você tem saído para ver? Que tipo de ídolo tem sido gerado no seu coração? Eles tinham ídolos físicos, mas depois da tragédia, Jacó desperta. E no versículo 35 começa aqui o posicionamento que agrada a Deus. E a primeira coisa que ele diz: tirai os deuses estranhos. Tira da sua vida os deuses estranhos, para que não haja tragédia na sua família, para que não haja tragédia na sua casa, para que não haja tragédia na sua parentela. Tira os deuses estranhos, tira aquilo que você idolatra, tira aquilo que atrapalha a sua comunhão com Deus. Tira, arranca isso, lança fora em nome de Jesus. Se arrepende e viva uma vida para Deus. Se comprometa em viver uma vida de santidade a Deus em nome de Jesus. Abandone a idolatria. Se comprometa a viver uma vida de santidade. Renove os seus votos para com o Senhor. Foi isso que eles fizeram. Viva uma vida de comunhão sincera com Deus, uma vida de adoração a Deus. Passe a viver assim em nome de Jesus e viva uma vida segundo a palavra de Deus. É esse o conselho que eu tenho para você nessa noite. É esse o conselho que eu tenho para nós nessa noite. Cuidado com as saídas para olhar, entre aspas, as filhas da terra. Cuidado com aquilo que passa na sua mente, no seu coração, que não pertencem a Deus. Cuidado com os apelos que esse mundo tem lançado, com um viés de coisa boa, de defesa de um grupo A, defesa de um grupo B, defesa dos animais, defesa da natureza, é defesa de tanta coisa. Mas e a defesa do Evangelho? Quem é que vai fazer? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Usa-me, Senhor. Cada um de nós precisamos falar do Evangelho, viver o Evangelho, e principalmente dentro da nossa casa. Principalmente, eu quero convidar você a se colocar de pé. Qual é o seu ídolo? Tem ídolo na sua casa? Ou você anda com ele no seu peito? De uma forma invisível, é claro. Existe um ídolo?
Aquilo que te atrapalha simplesmente é chegar no horário na igreja, por exemplo. Existe? Aquele que te atrapalha de viver uma vida plena com Deus, existe? Tira. Tira para você oferecer o que há de melhor em você para Deus. Que venhamos a tirar aquilo que nos impede de oferecer o nosso melhor para Deus. Para que nós não sejamos atraídos pelo que parece ser belíssimo. E quando a gente coloca o pé do lado de fora, aquilo que é belíssimo some. Você vê aqui que no texto não diz que ela encontrou as filhas da terra, mas diz que ela encontrou tragédia para a vida dela e para a família dela. O pecado faz isso. Mas o que Deus quer fazer é infinitamente maior. E se você já tem se entregue, tem se lançado como Diná, pecado, talvez você tenha sido violentado, espiritualmente falando, por Satanás. Talvez haja confusão na sua mente. Se arrependa. Clame ao Senhor. Se renda ao Senhor de todo o coração. Volte ao primeiro amor. Retorne ao Senhor. Restaure a sua aliança com o Senhor. Restaure. Deus é o mais interessado em que você volte e que você retorne ao caminho dele. Talvez você já esteja fora há muito tempo, mas fisicamente ainda está aqui dentro. Mas o que Deus está clamando a você, que o Espírito Santo de Deus está clamando a você é: retorne, porque eu conheço o seu coração. Eles não conhecem, mas eu conheço o seu coração. E eu sei quem você é. Mas o amor de Deus, irmãos, é muito grande. Ele está aqui para receber de volta. Ele está aqui falando através desse vaso de barro. Eu nem conheço a sua vida, eu nem sei o que você faz, eu não sei o que você pensa, mas o Espírito Santo de Deus sabe. O Espírito Santo de Deus sabe quem você é, sabe o que você pensa, sabe que tipo de bandeira você tem levantado nesses dias, se é a bandeira do Evangelho ou se é a bandeira de qualquer outra coisa. Ele sabe. O Senhor está a te chamar ao arrependimento nessa noite. Se arrependa em nome de Jesus. Restabeleça a sua aliança com o Senhor nessa noite em nome de Jesus. Aí mesmo onde você está, curve a sua cabeça agora e comece a falar com o Senhor. Quem é você? Eu não preciso saber. A menos que você queira dizer e pedir ajuda. Mas quem já sabe é o Senhor. Confesse o seu pecado e o abandone, porque assim você alcançará misericórdia, é o que diz a palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, eu venho nessa noite te pedir, Senhor amado, que os meus irmãos, ó Senhor e irmãs, aqueles a quem essa palavra, Senhor, tocou no coração, Pai, não venham agir como Diná, Pai. Se permitir seduzir, Senhor, por um padrão que não é seu. Eu te peço, Senhor, nesta noite, Pai, que não façam como Jacó, Pai, que olhou, Senhor amado, as circunstâncias financeiramente favoráveis a ele, Pai. Só que não mediu esforços, só que não mediu os riscos, ó Senhor. E houve uma tragédia, Senhor, relatada aqui no capítulo 34, Pai. Senhor, se existe alguém fora do teu arraial, que o teu Espírito Santo venha, Senhor, resgatar. Que o teu Espírito Santo venha trazer de volta, Pai,
E que haja, Senhor amado, arrependimento sincero. E que haja o restabelecimento de uma nova aliança contigo, Pai. E que essa pessoa, Senhor, possa viver plenamente, Senhor, o evangelho da verdade, Pai. Que possa ser alguém, Senhor, que prega a Tua verdade, Senhor. Que levanta exclusivamente e somente a Tua bandeira, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em o nome de Jesus eu te peço, Pai, nesta noite, Pai amado, sobre cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Senhor, arranca dessa mente toda a confusão, Senhor. Confusão que o diabo tem colocado, Pai. Senhor, Senhor, esse impulso, Senhor, que há, Senhor, essa guerra, essa luta que há, Senhor, interna, Pai, pelas coisas do mundo, Pai. Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia do menino, Senhor. Tem misericórdia da menina, Senhor. Não permita que eles fiquem confusos, ó Pai, mas liberta a mente deles, ó Senhor, dessa confusão, Pai. Talvez os pais não saibam, mas o Senhor sabe. O inferno também sabe. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, nesta noite, Pai, age com poder e grande glória, Pai. Para que haja, Senhor, liberdade no Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Jesus. E amém.